paz do Senhor. Ô, gente, vocês estão bem? Olha, cada domingo vocês estão mais bonitos. Glória a Deus. Olha que pessoal bonito que está aqui. Aleluia. É um privilégio servir vocês com uma palavra de Deus. E eu estou, assim, carregado de uma incumbência muito grande, porque esta série de mensagens que o Senhor tem nos impulsionado, nos direcionado a ministrar, elas estão correlacionadas com a mesma série qual o nosso pastor tem pregado nas quartas e nos domingos. Essa série está relacionada com a série Como Crescer em Cristo. Como Crescer em Cristo. E o tema de hoje que nós vamos utilizar é o crescimento de Samuel, crescimento da espiritualidade. Crescimento de Samuel, crescimento da espiritualidade. Você tem sua Bíblia? Vamos abrir? Você tem aí seu tablet, seu celular, seu Kindle, onde quer que você tenha uma Bíblia, vamos ler juntos. Amém? Nós vamos ler o primeiro livro do profeta Samuel. Vamos ler o capítulo 1 e o verso 1, bom? Só esse texto para dar uma base do que nós do assunto todo, né? Capítulo 1, 2 e 3, nós vamos lidar nessa pregação. Samuel 1, verso 1. Houve um homem de Ramatim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Esse é o pai de Samuel. A história começa com ele e suas esposas. A gente olha para Samuel e vê em Samuel o exemplo do menino que cresceu na igreja. Samuel, um menino que nasceu na igreja e cresceu na igreja. Alguém aqui nasceu num lar cristão? Quem aqui nasceu num lar cristão? Falar que a gente nasceu na igreja é meio perigoso. Alguém nasceu lá mesmo, dentro da igreja? Não, nasceu na maternidade, aí veio para a igreja muito novo. Nascer e crescer na igreja carrega uma responsabilidade muito grande. Porque, normalmente, alguém que nasceu em um lar cristão, veio para a igreja muito cedo, tem certas responsabilidades sociais que são imputadas a essa pessoa. Se você nasceu em um lar cristão, você é automaticamente crente. E não é verdade isso não, gente. Não é verdade. Normalmente, pessoas que nascem em um lar cristão têm um momento da vida em que a pessoa precisa se decidir a isso, decidir-se para abraçar essa fé de maneira consciente, não só impulsionado pelos pais, ou pela mãe, ou da maneira mais simplista, né? Ou empurrado para a igreja. Tem que ter um momento de decisão. E o que acontece com Samuel é esse momento. E lidando com o crescimento de Samuel, nós vamos encontrar nele uma figura muito peculiar na Bíblia. Bom, Samuel é o último juiz que ajudou a organizar Israel os 111 anos em que durou lá a gestão dos juízes, depois que eles saíram do Egito, caminharam pelo deserto, chegaram na terra prometida, e ali, para se organizar como sociedade, Deus se utilizou desses homens. Foram 16 juízes, Samuel é o 16º, o último dos juízes, que ajuda a organizar aquela sociedade de maneira cívica. Ele é um legislador. Samuel é essa figura. Samuel é para a gente uma ideia de... Ele comunga, ele tem duas naturezas muito distintas, de acordo com a tradição bíblica, porque ele é profeta e é sacerdote, ao mesmo tempo. Isso é muito raro, não aconteceu de novo na história do povo de Israel. Um homem só que abriga as duas posições, de sacerdote ou de profeta. Era um ou outro, e Samuel tem ambas as funções. Ele é o sacerdote que profetiza, e ele é o profeta
que vai no templo e oferece sacrifícios. Isso é muito interessante na vida de alguém, ele ter essa capacidade de abrigar essas duas responsabilidades. Ele é o profeta que ungiu o primeiro e o segundo rei de Israel. É muita responsabilidade. Mas para chegar até esses patamares, Samuel não começou assim. Samuel teve que crescer. Samuel não começou a vida sendo um profeta. Samuel começou a vida como uma criança comum, semelhante a cada um de nós, mas ele teve que crescer. Nós sabemos que, por alto, a história de Ana, sua mamãe, ela não podia ter filhos. Ela vai no templo, uma data, ocasião, e ora a Deus de maneira muito intensa, de maneira muito profética. Ela clama ao Senhor para que Ele desse a ela um filho. O sacerdote da época, entre aspas, o pastor da igreja na época, olhou ela orando com tanta intensidade e ela não soltava som, ela só mexia a boca assim com muita intensidade. Eli ficou até preocupado, dizendo: essa senhora aqui, meu Deus, bêbada dentro da igreja, o que é isso, minha senhora? Foi falar com ela e ela se desculpou e disse: olha, perdoa a minha postura aqui, mas eu estou desesperada, eu estou clamando a Deus, eu quero que Deus me dê um filho. E aí Eli entendeu que era um clamor muito genuíno e liberou uma palavra de Deus sobre ela, e no tempo certo Deus se lembrou dela e ela concebeu e deu à luz a esse menino Samuel. Samuel quer dizer Deus ouve. Ela estava querendo dizer, quando deu o nome para esse menino, Deus me ouviu. Eu orei, Deus ouviu a minha oração. E aí, como ela tinha prometido, ela disse que entregaria Samuel para que ele servisse no templo. Então, 22 meses depois, desmamaram o menino Samuel. De acordo com a tradição, ele tinha 2 anos de idade. Ele foi levado ao templo por sua mamãe, entregue nas mãos do sacerdote. O mesmo sacerdote que falou: vai, o Senhor te abençoará e te dará um filho. Ela entregou nas mãos dele o menino Samuel, para que ele fosse cuidado e crescesse no templo, crescesse ali, nos cuidados, nos afazeres do templo. A gente olha para a vida de Samuel, nós conseguimos aprender algumas lições com o crescimento de Samuel. Samuel é ensinado na igreja, ensinado no templo, né? E essas lições do crescimento dele, da vida dele, podem ajudar a gente com o nosso crescimento espiritual. Deus deseja que nós cresçamos espiritualmente. É um pré-requisito de estar em Cristo, crescer espiritualmente. Ninguém pode entrar para o Evangelho e permanecer como está, cantando aquela música: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. E isso está ligado com os nossos comportamentos, está ligado com a nossa maneira de reagir às situações da vida, está ligado diretamente com a nossa maneira de nos relacionar com Deus, e isso é a nossa espiritualidade. E perceba que todo aquele que se aproxima de Deus precisa estar disposto a ser influenciado por Deus. Quando a gente encontra com Deus, e eu recebi uma ilustração há um tempo, muito interessante, eu estava pensando nisso, e eu fiquei pensando cuidadosamente: se eu sair daqui, da igreja, ir lá fora, abrir os braços assim no meio da avenida, e encontrar com um caminhão, uma Scania, encontrei com o caminhão, abracei o caminhão está descendo essa Paula Velar, eu encontro o caminhão, e eu volto aqui dentro e entro aqui e digo: irmãos, vocês não acreditam o que aconteceu comigo? Acabei de abraçar um caminhão ali, estava descendo a 70 por hora, dei um abraço nele, estou aqui para contar a história para vocês. Alguém aqui ia acreditar nessa lorota? Irmãos, é impossível abraçar um caminhão, é impossível encontrar com um caminhão e ficar do mesmo jeito. No mínimo, irmãos, o SAMU, o helicóptero, amanhã, não sei, alguém, o Datena anunciando, alguma coisa assim, alguém ia notar em mim uma mudança, porque eu encontrei com alguém que é muito mais forte do que eu. Eu sugiro que é impossível a gente encontrar com Deus e ficar da mesma maneira. E dizer para alguém: olha, encontrei com Deus, e continua do mesmo jeito, trata-se de uma lorota
assim, de certa magnitude. Não, é impossível encontrar com alguém que é mais forte do que eu e permanecer do mesmo jeito. Dessa maneira, Deus desafia-nos, que o nosso encontro com Ele mexa, mude, modifique a nossa espiritualidade. Quando eu encontro com Deus, a minha vida precisa ser transformada. Eu preciso crescer. E olha o que o texto vai nos dizer. Nós podemos aprender 3 lições. Eu vou para a primeira lição agora, no crescimento de Samuel. Primeira lição: crescer diante de Deus está relacionado com aprender sobre Deus. Crescer diante de Deus está relacionado com aprender sobre Deus. O texto para ilustrar essa fase, 1 Samuel 2, verso 21, o texto diz assim, visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu, deu à luz a um filho e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Samuel aqui ainda não havia sido levado ao templo, ele estava aos cuidados da mamãe, Samuel estava em casa ainda, mas a sugestão do texto é que ele crescia diante do Senhor, ou seja, nós entendemos que sua mamãe, antes que Samuel fosse para o templo, antes que ele tivesse contato com o sacerdote, antes que ele falasse com, entre aspas, o pastor, sua mamãe o ensinava sobre Deus, e Samuel crescia diante do Senhor. Gente, eu sugiro para nós aqui que não é proibido fazer perguntas nesse ambiente, porque uma das maneiras de aprender sobre Deus é fazer perguntas, e você não pode guardar questões. Você vê uma coisa na internet, você vê alguém comentando um fato, uma situação, uma heresia, alguém que está pregando uma novidade, uma coisa muito diferente daquilo que você está acostumado a ouvir, você não pode guardar para você e tentar administrar aqui dentro, porque às vezes isso pode ser muito prejudicial. Em ordem para que a gente cresça, nós precisamos fazer perguntas, e para aprendermos sobre Deus, é intencional, você precisa ser intencional. Surgiu uma questão, surgiu uma dúvida no seu coração, na sua cabeça, você precisa soltar isso. Nós temos obreiros, líderes, nosso pastor é muito acessível aqui entre nós para conversar com a gente, e ele não perderá 1 minuto sequer sem que ele converse com você. Se você tiver uma pergunta, ele não vai perder tempo, ele vai sentar com você, vai te conversar, vai te explicar. Eu vou fazer a mesma coisa. Nós não queremos que a dúvida segure o seu crescimento, e tem gente que não cresce porque entrou uma dúvida na cabeça, uma dúvida no coração, foi influenciado por alguma coisa, e aí estagnou o seu crescimento, porque não se permitiu aprender sobre Deus. Samuel cresceu com um sacerdote. Antes de chegar no sacerdote, Samuel estava com a sua mamãe. A tradição da história de Samuel é como se fosse o entendimento mais lendário da sua história. A história é bíblica, mas com um entendimento um pouco mais profundo. Conta que Samuel pronunciava frases da lei de Deus que uma criança pequenininha não tinha tanto entendimento. Ele era um menino prodígio, ele era um menino que era capaz de decorar a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros ali que tinham acesso, que eles tinham acesso àquelas escrituras, né? Ele era capaz de decorar sentenças da lei de Deus e citar essas sentenças já muito novinho. Quer dizer que ele aprendia sobre Deus, ele aprendia a respeito de Deus. A criança chega na fase dos porquês a partir dos 3 anos de idade, que a cognitividade de fala vai chegar à plena fala a partir dos 5 anos, mas a cognitividade da fala já começa a partir dos 2 ou 3 anos, e a partir dos 3 anos é a era do porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E essa era do porquê, ela para por volta dos 15 a 16 anos, porque surge uma timidez no jovem e no adolescente, e essa timidez está ligada com a vergonha de parecer que não sabe.
Eu não vou fazer essa pergunta não, porque essa pergunta é besta. Eu não vou perguntar isso não, que isso aqui todo mundo vai rir de mim se eu perguntar. Não. A fase do porquê, do desejo de saber, de conhecer, não pode se encerrar na sua adolescência. Ela tem que continuar para o resto da sua vida. Querer saber o porquê é importante. É por querer saber, pela razão de desejar saber o porquê, que a gente tem invenções, que nós temos ideias brilhantes que surgem. Saber o porquê, desejar saber o porquê é importante. No que diz respeito ao conhecimento de Deus, não pode parar, não pode estagnar. Esse desejo de conhecer, não limite os seus porquês. Pode perguntar, pode falar, pode chegar. E se você tiver que perguntar para Deus, Deus não rejeita as nossas perguntas. Deus está disposto a se aproximar da gente. Ele diz em Jeremias 33: clama a mim. Aleluia! Deus não rejeita nossos porquês. Existem algumas, o Salmo 119, verso 73, diz assim para a gente, as tuas mãos me fizeram e me formaram, dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Davi está dizendo neste salmo, e é uma junção de muitas outras poesias, mas com a contribuição do rei Davi, ele sugere para nós que aprender de Deus, ele nos ajuda a aprender sobre si mesmo. Deus jamais vai rejeitar os nossos porquês. Existem pelo menos 5 dicas para a gente aprender sobre Deus. Primeiro, ensino prático. Todo ensino prático sobre Deus vai fazer efeito na sua vida, tanto no agora quanto para o futuro. Disciplinas privadas. Eu aprendo sobre Deus aqui na igreja, mas também aprendo no meu particular, quando eu estou só, na meditação da Bíblia Sagrada. É o que nós comentamos semana passada. Ninguém sobrevive da comida do restaurante no domingo. Se a gente sobrevive só comer só domingo, passa a semana sem comer, você não vai sobreviver, gente. Isso é difícil. É igual a igreja. Se você come a palavra que o pastor prega aqui como um alimento saudável, chega em casa e não come mais nada, como é que você vai sobreviver? Em segundo, circunstâncias essenciais. Deus prepara as circunstâncias para nos ensinar sobre si mesmo, e nós precisamos estar dispostos a aprender sobre Ele no momento em que Ele decide nos ensinar. Em quinto lugar, ministério pessoal. Deus prepara pessoas para nos ensinar a respeito dEle, e nós precisamos estar abertos a receber este ensinamento que as pessoas às vezes uma criança nos ensina sobre Deus, às vezes um senhor de idade nos ensina sobre Deus, às vezes um momento da vida nos ensina sobre Deus. Deus tem um ministério pessoal de ensino, Ele se apresenta para a gente, e aí nós aprendemos sobre a Bíblia, nós aprendemos sobre a fé, nós aprendemos sobre os personagens, aprendemos sobre as histórias mais interessantes, aprendemos sobre os heróis, seus fracassos, suas vitórias, aprendemos sobre os textos difíceis de interpretar da Bíblia, aprendemos sobre a história de Jesus, e tudo que a gente aprende sobre Deus nos ajuda a crescer. O inimigo não pode contra alguém que está aprendendo sobre Deus. O inimigo não lutará, ou lutará e não vencerá alguém que está aprendendo sobre Deus. Segunda lição do crescimento de Samuel é que crescer revela desenvolvimento na maturidade para servir a Deus. Crescer revela desenvolvimento na maturidade para servir a Deus. 1 Samuel 2, verso 26 diz: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Gente, Samuel foi apresentado no templo, sua mamãe o levou para o templo, e o texto diz que ele ia crescendo. À medida que ele ia crescendo, ele se fazia agradável, ou seja, Samuel não era um rapaz difícil de lidar. Samuel ia crescendo e se fazendo agradável. Samuel era educado, respeitoso, ajudador, solícito. Samuel se fazia agradável. Enquanto crescia, ele ia aprendendo, ele ia se fazendo pronto para servir. Servir é uma necessidade. O reino de Deus é sobre serviço. No reino de Deus, o maior é o que serve.
O maior é o que entrega serviço, o maior é aquele que presta serviço, e isso é muito importante pensar no reino de Deus. Eu vou traduzir para a gente um contexto aqui mais de aplicação. O serviço em casa é prova de crescimento. Caso você more na casa dos seus pais, mas não faça nenhum serviço para ajudar a manter a casa, você precisa crescer. Eu sinto aqui um revelation. Olha, eu sinto que... olha, eu vou citar nomes aqui agora. Está chegando aqui. Fazer um serviço, um trabalho em casa, é sinal de crescimento. A criança, a partir do momento que ela começa a crescer, ela precisa receber tarefas, pequenas tarefas. Claro, você não vai um menino de 2 anos, menino, pega essa enxada, vai carpir esse lote. Não dá certo. Não tem como uma criança fazer um trabalho tão pesado. Mas as pequenas tarefas precisam ser entregues a essas crianças para que eles cresçam com a intenção de servir. Viver em comunidade não é ser servido. Viver em comunidade é servir. É encontrar um jeito de facilitar a vida de alguém para a glória de Deus. E Deus vai preparar alguém para facilitar a sua vida no serviço. Mas eu preciso me dedicar a isso. O serviço em casa desperta nas crianças algumas coisas como habilidades essenciais. Independente do gênero da criança, tem algumas habilidades domésticas que todo mundo precisa ter quando crescer. Isso é muito sério. O serviço em casa desperta independência. Crianças precisam saber que seus pais nem sempre estarão por perto. Serviço em casa revela responsabilidade. O objetivo da tarefa doméstica não é sobrecarregar ou punir a criança. Menino, você fez bagunça, vá lavar o prato. Se ele entender isso como uma punição, essa tarefa vai ficar cada vez mais difícil de ser realizada, e ele não vai entender esse serviço como colaboração, ele vai entender como punição, e a punição é ruim, a punição não é boa, nenhuma punição é saudável. Em quarto, existe trabalho de equipe. Quando uma criança aprende tarefas de casa e se dedica, o trabalho de equipe é internalizado nessa criança, e ela será um adulto fácil de trabalhar. Ela não vai dar problema, não vai dar trabalho, não vai ser uma criança difícil de se lidar, um adulto problemático para se cuidar quando se trabalha em equipe. É um integrante efetivo na organização do crescimento dessa criança. Por último, empatia. Servir em casa, pequenas tarefas para uma criança, causa empatia. Essa criança vai saber que é saudável, terminou de comer, ela pega o pratinho dela e ela leva até a pia. Caso ela seja a última e a pia esteja limpa, ela não vai largar o prato lá para uma outra pessoa chegar e dizer, um prato aqui, eu vou lavar esse prato. Não, ela vai ter a iniciativa de lavar este prato, de eliminar ali aquela tarefa e deixar a pia limpa como ela encontrou. Estes pequenos serviços em casa, esses pequenos trabalhos, tornam uma criança que vai crescendo, uma criança suscetível a trabalhar com mais habilidade, a trabalhar com mais gosto, com mais prazer, a servir literalmente como se serve no reino de Deus. Crianças de 2 a 3 anos, guarda copo, guarda brinquedo. De 4 a 5 anos, arruma a própria cama, tira e veste a roupa, coloca a roupa no cesto. Criança de 6 a 8 anos, pendurar roupas no varal, guardar algumas louças que não sejam perigosas. Criança de 9 a 10 anos, escrever lista de mercado, acompanhar no mercado e ajudar a pegar produtos, guardar louça, preparar pequenos lanches sem uso de fogo. De 11 a 12 anos, varrer, passar pano no chão, arrumar o próprio quarto, trocar as roupas de cama da casa. 13 anos em diante, lavar o banheiro, preparar refeições completas, passar suas próprias roupas, fazer compras no supermercado, cuidar dos irmãos. São tarefas para ambos os gêneros que todo mundo pode fazer em casa para servir e glorificar a Deus na sua casa. Agora vai cair a bomba da revelação aqui agora. Quem não trabalha em casa, não ajuda em casa, não serve em casa, não pode chegar na casa de Deus e querer pegar tudo para fazer, receba.
Deus está vendo as meias chamando Jeremias, Jeremias, e as meias voando, meia para lá, meia para cá. Deus está vendo a roupa pendurada em cima da cadeira. Alguém já viu a cadeira? A cadeira da roupa, que tudo está naquela cadeira. Você vai procurar, tudo não está na cadeira, tudo está ali. A roupa está me chamando. Deus está vendo a louça gritar o meu nome. Deus está vendo ali aquele cantinho embaixo do armário. Deus está vendo meu guarda-roupa, um fuá. Deus está vendo. E eu chegando aqui na casa de Deus, na intenção de servir lindamente. Serviço começa em casa. Serviço começa em casa. E eu preciso me dedicar a isso para a glória de Deus. Eu preciso olhar para o serviço que está à minha volta e propositalmente pegar para fazê-lo, para glorificar a Deus por isso. E toda vez que eu glorifico a Deus na minha casa, aí sim o Senhor Deus vai receber a glorificação que eu dou a Ele em público. Oh, bendito seja Deus. Você pode receber essa palavra aqui essa manhã. Jesus disse em São João 5, verso 17. Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus era um servo, Jesus servia de maneira espetacular. E ao olhar para a vida de Samuel, nós percebemos que Samuel ia crescendo diante do Senhor, e ele servia na casa de Deus, servia diante das pessoas. Samuel era agradável de se conviver. Deus estava usando Samuel no serviço. Crescer quer dizer que nós temos maturidade para servir. Eu vou para o terceiro ponto agora, porque já já a gente vai encerrar. Crescimento na vida de Samuel. Crescimento espiritual acontece quando nós andamos com Deus. Primeiro, Samuel cresce diante de Deus. Isso está relacionado com aprender sobre Deus. Logo em seguida, Samuel cresce, e isso revela um desenvolvimento na maturidade para servir. E então, o crescimento espiritual acontece quando a gente anda com Deus. Samuel anda com Deus. Samuel caminha com Deus. Oh, aleluia! O texto de 1 Samuel 1 e o versículo 1 Samuel 3, verso 19, diz assim, crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Samuel andava com Deus. Samuel tinha intimidade com Deus. E não é uma intimidade que uma intimidade da utopia, da idealização da intimidade. Alguém que anda por aí assim tão espiritual, que se você olhar para ele, ele já fala em línguas com você. Ele já, olha aqui, eu já tenho aqui uma revelação. Não é essa espiritualidade. É a espiritualidade da sua conexão com Deus, o seu íntimo, Deus e você aqui, Deus com você aonde quer que você esteja, Deus caminhando com você, andando com você, falando com você, indo com você onde você vai, e aonde você vai, tem que ter certeza que é um lugar onde Deus possa entrar junto com você, porque tem lugares que Deus recomenda para a gente não ir, e normalmente a presença dele se exclui de alguns lugares, mas quando eu ando com Deus, aleluia, eu vou onde Deus vai. Quando eu ando com Deus, eu estou perto dele, na presença dele, diante dele. Oh, glória a Deus! Samuel crescia e o Senhor era com ele. O Eterno se revela para Samuel pela primeira vez, e o texto diz o menino Samuel, mas a ideia menino é uma palavra usada para jovem na maioria dos textos originais. Segundo a tradição, quando Deus falou com Samuel, Samuel já tinha quase 40 anos de idade. Nossa, pastor, mas então ele já era velho. Não, a palavra de Deus era muito rara naqueles dias. O sacerdote Eli, que era responsável pela comunidade, pelo templo que ficava lá na cidade de Siló, já não ouvia a voz de Deus há muito tempo. Deus guardou Samuel, preparou Samuel para que no momento certo ele ouvisse a sua voz. Até então Samuel ouvia a voz de seus pais, até então Samuel ouvia a voz do sacerdote, até então Samuel ouvia a voz das pessoas que estavam próximas a ele, mas ele nunca tinha escutado a voz de Deus.
Então Deus se aproximou de Samuel. Ele estava deitado na sua cama, já passada a hora de dormir, já tarde da noite, e Deus o visitou. Oh, aleluia! Deus falou com ele. Deus visitou Samuel no momento em que Deus achou propício. Samuel havia crescido na maturidade de Deus. Deus havia preparado aquele momento específico para conversar com ele e falar com ele as coisas que haveriam de acontecer. Até então ele fora treinado para ser um sacerdote, alguém que ministra para o povo. Mas Deus apareceu para ele dizendo: agora você é profeta. Eu falo com você e você fala com as pessoas. Eu vou fazer uma mudança, vou fazer uma reviravolta neste lugar aqui. Eu vou mudar tudo que está acontecendo, e você faz parte dessa engrenagem que eu vou mover. Você está disposto, Samuel? Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Oh, aleluia! O nosso crescimento espiritual acontece quando a gente anda com Deus. Gente, Samuel andou com Deus. Quando ele fez 41 anos, o profeta Eli faleceu. O sacerdote Eli, na verdade, faleceu. E Samuel teve que assumir a responsabilidade do templo, porque ninguém na família do sacerdote Eli tinha ali, não estava preparado, não estava pronto. Deus não tinha aprovado ninguém para assumir a responsabilidade. Samuel assume a responsabilidade de ministrar as pessoas. Dos 41 aos 52 anos, Samuel profetiza, administra, julga, auxilia, abençoa, passeia por todo Israel, orientando, ensinando a lei de Deus. E este trabalho que Samuel realizou resultou em duas coisas: o rei Saul e o rei Davi. Oh, aleluia! Deus deu autoridade para Samuel levantar o rei Saul e levantar o rei Davi. Oh, bendito seja Deus aqui, bendito seja Deus agora. Depois que Samuel ouviu a voz de Deus e começou a trilhar o plano de Deus, começou a andar com Deus por onde quer que ele fosse, fazendo a vontade de Deus, isso foi resultado do crescimento espiritual que ele teve. Eu libero em nome de Jesus uma palavra sobre as nossas vidas aqui hoje. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente, ao ponto de que das nossas palavras Ele possa produzir o avivamento que Ele está querendo produzir, a ponto que Ele possa promover a mudança que Ele está querendo promover, a ponto que Ele possa promover a transformação que Ele está querendo realizar. Você pode dizer aleluia? Aleluia, aleluia! Bendito seja Deus aqui. O crescimento de Samuel revela para nós a importância do crescimento espiritual. Deus não deseja que nós fiquemos estagnados, guardados aqui conosco. Deus quer que a gente cresça. Cresça, cresça, cresça. E a nossa espiritualidade diante dele precisa ser desenvolvida, precisa crescer. Deus quer que você cresça espiritualmente. Deus quer que você esteja melhor hoje do que esteve ontem. E Deus deseja que você esteja melhor amanhã do que esteve hoje. Deus quer que você cresça. Você pode receber essa palavra essa manhã em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, por favor. Nós vamos orar. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Se você está aqui essa manhã e essa palavra fala ao seu coração, eu quero que você reaja a essa palavra hoje aqui. Reaja a essa palavra de propósito, de verdade. Se você sente Deus te chamando para crescer espiritualmente, você precisa fazer isso. É urgente. Deus tem muita coisa para fazer através de nós nessa região de Santana. Deus tem muita coisa para fazer através de nós aqui na Zona Norte. Deus tem muitos milagres para realizar através de nós aqui. Nós precisamos crescer na presença dEle. Nós precisamos crescer na presença dEle. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Nós vamos interceder agora.
E se você sente Jesus chamando você para crescer, oh aleluia, peça para Ele: me ajuda, Senhor, eu quero crescer espiritualmente, eu quero andar com o Senhor, eu quero servir na Tua casa, eu quero servir as pessoas, eu quero aprender sobre Ti, eu quero realmente crescer. Ó Deus, nós nos rendemos ao Senhor em oração aqui agora. Nós clamamos a Ti, ó Deus, pedindo que o Senhor nos ajude. Nós desejamos crescer, Senhor, nós queremos nos aproximar de Ti e crescer na Tua presença, crescer espiritualmente. Nós queremos crescer, nós desejamos crescer. Nós não queremos permanecer estagnados na nossa vida espiritual. Nós não queremos permanecer estagnados no nosso conhecimento do Senhor. Nós não desejamos permanecer parados ou apáticos ao servir, ao realizar a Tua obra, tanto na Tua casa quanto na nossa própria casa. Nós intercedemos agora em nome de Jesus. Senhor, coloca sobre nós esta manifestação do Espírito Santo. Nós queremos crescer, nós desejamos crescer, Senhor, em Ti. Nos enche com o poder do Teu Espírito, nos enche com a unção do Teu Espírito, nos enche com este mover sobrenatural que nos ajuda a nos desenvolver em Tua presença. Senhor, fala conosco de maneira pessoal, como o Senhor falou com Samuel, e Samuel disse: fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Nós diremos a mesma coisa, nós responderemos: fala, Senhor. Nós diremos: fala, Senhor. Nós diremos: fala, Senhor. Nós diremos: fala, Senhor. Nós diremos: fala, Senhor. Nós Te ouvimos, nós Te damos ouvido, e nós faremos de acordo com a Tua vontade. Nós faremos de acordo com o Teu chamado. Nós faremos de acordo com o Seu desejo. Nós queremos crescer em Ti. Aleluia. Essas palavras, diga: estás aqui, mudando o destino. Te adorarei, te adorarei, oh, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei, diga: te adorarei. Transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Oh, meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Oh, aleluia, diga: meu Deus. Pessoal, promessas, meu Deus, luz na escuridão, meu Deus.